Olá, boa noite, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre autocuidado com enfoque no puerpério e também no matrimônio, né? No casamento. Oi, Ju, já já eu te chamo aqui e nós estamos aí há 2 dias, né, do início da primavera e eu achei um tempo assim muito propício para a gente falar disso, né? A primavera ela é o começo de um novo ciclo que representa o nascimento. Ela é o período de regar nossos jardins, de plantar as sementes, para o nosso processo de renascimento. É uma época de reinício, de impulso de vida, é uma época de florescer. Então, hoje a gente vai falar sobre hábitos, sobre prioridades, né, sobre o autocuidado e, e responder talvez assim algumas perguntas, né? Assim, como você tem feito suas escolhas, como você tem priorizado, colocado as coisas, né, de uma forma mais adequada, né? Uma hierarquia mais correta, né? Então a gente vai falar um pouquinho disso e para isso eu convidei a minha amiga e psicóloga Juliana, vou chamá-la aqui e, e aí a gente vai dar início então. Ju, se você puder mandar o pedido aqui para mim, eu não tô conseguindo pedir. Deixa eu ver aqui. Vamos ver se dá certo. Ai, Olá, boa noite. tudo bem, Ju? Tudo bem, e você? Tudo jóia. Tá me ouvindo Ah, bem? Vou ter que tirar o fone, porque eu não sei o que acontece, mas no Instagram não funciona meu fone. ah, Aí, é, eu não você sei o tá que, não linda. sei. Ah, obrigada. É o filtro, né? A gente usa assim, pra dar uma ajeitada. Ah, não acredito. Não, não, você não tá usando, você tá linda, porque você é linda. Ai, obrigada. Ai, falando em autocuidado, né, Ju? Tinha que dar uma caprichada aqui, né? Pois é, No, pois no é. visual, Geralmente eu né? faço as lives com a lente, né? Mas não deu certo dessa vez. Falei, ah, vamos de óculos mesmo, vai dar tudo certo. Aham, aham. Botei umas flores aqui, né? Porque a gente estava falando um pouquinho aí, falei um pouquinho sobre a primavera, né? Que é esse tempo de renascimento, né? Um tempo de florescimento, é a época acho que mais colorida, né? Do nosso ano, né? Perfumada, temperatura sempre tão agradável, né? Ainda na primavera, né? Que precede aí o nosso verão, que é sempre tão quente, né? Às vezes exaustivo também, né? E eu acho que é uma época muito propícia para a gente falar do autocuidado, né? Com certeza. E o que é, né, esse autocuidado que não é a vaidade, né, Ju? Nesse campo da vaidade, né? Então, eu queria, assim, primeiramente que você se apresentasse, né, falasse um pouquinho de você, do seu trabalho, né, e como esse autocuidado, né, virou um tema importante, assim, para você. Tá bem, então boa noite. Muito obrigada pelo convite. É uma alegria estar aqui com você. Tá me ouvindo bem? Tá ouvindo Tô bem? ouvindo Ah, super bem. tá. Eu tô sem fone hoje também. Então, eu sou psicóloga já há mais de 10 anos. Se não, eu acho que vai completar 12 anos esse ano de formação. Trabalho
desde a minha formação com atendimento clínico, e nos últimos 2 anos eu tenho focado no atendimento de mulheres. E aí, justamente, né, escolhendo esse nicho de atendimento, eu comecei a aprofundar mais, né, os temas que rodeavam, né, essa demanda, as demandas, inclusive, que surgiam cada vez mais no meu atendimento clínico. E por ser mulher também, né, e o nicho nasce, né, de um aprofundamento pessoal, né? Então, o nicho ele não é somente profissional, não é algo superficial, né, Maga? Uhum. Sim, O nicho ele nasce mesmo do processo do nosso próprio amadurecimento e despertar como pessoa, o desenvolvimento da nossa personalidade e também o nosso desenvolvimento profissional. E aí eu percebi o quanto eu negligenciei esse autocuidado na minha vida, né? E por conta disso, por conta justamente desta falta de autocuidado, quais foram as consequências, né? Infelizmente, consequências negativas, né? Um autocuidado que foi deixado de lado, porque eu realmente achava que não era necessário, ou que era vaidade, né? Ou tá. que não me cuidar era autocuidado, né? Uhum. E isso é muito comum, né? Por incrível que pareça, por mais que a gente veja, né, na época do Instagram, justamente, das fotos, dos filtros, né? Sim, É muito mais fácil vir aqui, né? Ah, vai tirar uma foto, já tira no Instagram e baixa, porque a gente consegue usar o filtro, né? verdade. Muito mais prático. Então, uma cultura do utilitarismo e da praticidade. E aí Isso. faz com que nós percamos a essência, né? Então, eu fico bonita para as câmeras, para as fotos, para a vitrine, mas eu deixo de ser para os que me são mais caros. Quando eu Uhum. desligo a câmera, né? Como que eu me apresento, Sim. né? E, e aí fui me dando conta no decorrer da minha história, né, analisando, né, a minha história, e a gente tem esse método, né, essa metodologia, né, Maga, de pedir para os nossos pacientes, os nossos clientes fazerem um relato de vida, né? Isso. E aí, aprendendo essa metodologia com o nosso querido professor, Dr. Pacheco, a gente precisa fazer esse processo com a gente também, né? E olhando para isso, olhando para a minha história, eu comecei, isso me saltou aos olhos, né? Como Uhum. a ausência do autocuidado me trouxe tantos prejuízos, né? Mas que prejuízos exatamente? Depressão, ansiedade, crises de ansiedade, né? Mas como assim, né? Como assim não se cuidar, não cuidar da aparência? E a gente vai falar que o autocuidado vai muito além da aparência, né, Maga? Né? A aparência é o que salta aos olhos, é o começo do processo. Mas o autocuidado vai muito além da aparência, né? E uma falta de capacidade de lidar mesmo com a vida, né? Por Uhum. quê? Como, né, eu já disse, nós estamos inseridos numa cultura do utilitarismo, da praticidade e, e nós deixamos de lado aquilo que é realmente essencial. E quando a gente se dá conta, a gente não sabe como é que a gente chegou, né? Como é que a gente trilhou aquele caminho, né? Fica realmente perdido diante da própria vida, né? Sim. E isso é realmente muito ruim, né? Então, o que nós vemos cada vez mais nos nossos atendimentos clínicos são pessoas que vivem no automático, que não sabem exatamente que escolhas estão fazendo, por que
estão fazendo, como estão fazendo, onde estão e muito menos para onde elas estão caminhando, né? Então, daí surgiu a proposta do autocuidado, né, como um convite para que a gente pudesse parar e redefinir a rota, né? Aham. Redefinir esse olhar, né? Sair desse inverno, né? Desse inverno que nos aprisiona, que nos paralisa muitas vezes, né? E começar ali limpar aquele terreno, né? Que é o que acontece no começo da primavera, limpar o terreno para que as sementes possam ser plantadas. Exato, Ju. É isso. E o processo terapêutico, ele tem muito essa proposta, né, Ju? A gente vai limpando, né, junto, né, propondo isso, né, para os nossos pacientes, clientes, começar a limpar, né, para ordenar ali aquele local, para começar realmente plantar as sementes, né? Eu costumo dizer que são assim passos de bebê, né? Uhum, Vai ali porque é como você falou, chega um momento que não consegue perceber, entender como chegou uhum, naquele, né, na queixa, né, como a gente chama, qual é a queixa? Às vezes não sabe o caminho, né, que foi feito, que foi trilhado para chegar na queixa, não consegue realmente. Então a gente vai passando por um processo inicial assim de ordenando as ideias, limpando, né, ali as coisas, os excessos, né, até que a gente chegue realmente no cerne, assim, no da terreno questão. limpo, para que as sementes É, possam ser plantadas, né? é isso, exato, né. E Ju, e assim, né, como que você entende, né, esse autocuidado que a gente hoje ouve tanto falar, mas sempre ele passa por por um lugar da vaidade, né, por um lugar de aparência, né, e aí você vem trazendo, né, a proposta do autocuidado real, né, o que é de fato, né, autocuidado, que não tem nada a ver com isso. É como que você chegou nisso? Justamente porque eu deixei e negligenciei isso na minha história, eu parei para analisar por quê. Por que que eu negligenciei? Justamente porque eu não queria que fosse algo, né, que não me acrescentasse, né? Por exemplo, um dos nossos temas aqui é a questão do autocuidado no matrimônio, né? Eu queria que meu Uhum, marido me amasse, não pela minha aparência, mas pela minha pessoa, entende? sim. Ah, eu vou envelhecer, eu vou engordar, eu vou ter filhos, né? E ele precisa me amar desse jeito, né? Com Uhum, tudo que isso vai acarretar, sim. entende? Eu quero que A ele me gente ame pensa nisso assim, mesmo. não é? Eu quero que ele me ame É, assim. é isso E, mesmo. e aí, falou assim, ah, não vou ficar fingindo, né? Que eu lembrei agora de uma situação quando eu era adolescente, que começou a vir essa moda de sutiã com bojo, que antigamente Aham, não tinha. Aí começou a vir, né, bojo. Eu falava assim, ah, mas isso não faz sentido, porque isso é uma mentira, né? A mulher não tem. E aí coloca o bojo, finge que tem alguma coisa, né? Então eu tinha meio que esse pensamento, eu tenho que estar diante da verdade, né? Eu tenho que mostrar quem realmente eu sou e não uma casca, uma aparência. Só uhum, que eu me perdi nisso também. Então, veja, sempre há os dois extremos. Então, a proposta é encontrar o equilíbrio, né? É daí que vem o ordenamento, é aí que vem a virtude,
né? Do Tá. equilíbrio, né? Uhum. Então, nem muito o ser desleixado, porque daí isso começa a levar a uma série de problemas, né? Porque você começa a deixar de se cuidar na aparência, mas aí não é só isso. Você deixa de cuidar da sua saúde, você deixa de se alimentar adequadamente, você deixa, aí as coisas à sua volta começam a ficar desorganizadas, você começa, qual o problema de eu deixar isso para amanhã? E aí você começa a deixar, e a deixar, e a deixar, e a deixar, e de repente você perde o controle, né, Sim. da própria vida. E se esquece que você não é um somente, você não vive sozinho mais, né? Não é no caso do matrimônio, não é mais solteiro. Você convive. Existe uma outra pessoa, existe uma outra personalidade, né? E ali a necessidade de andar em conjunto. E o autocuidado não é diferente do que se tem falado tanto. Não é somente olhar para mim como se eu olhasse, vivesse o tempo todo diante de um espelho, de forma alguma. É encontrar no outro, na verdade, o meu reflexo, né? O outro é o meu espelho, entende? Sim. Então, a importância, né, de olhar para isso passa pela caridade, né, que é a maior Uhum. das virtudes, né? São Paulo mesmo dizia, né? Você pode falar a língua dos anjos, mas se não houver caridade, não vale nada, né? Sim. Então, o autocuidado sem a caridade não tem valor algum, né? E como assim a Uhum. caridade? Então, quer dizer que o autocuidado, ele, ele tem uma finalidade, né? Como a gente aprendeu lá na certificação doutora Ítalo Marcilli, né? As quatro causas aristotélicas, né? Tudo tem suas quatro causas. E essas causas, elas acontecem por causa da finalidade. A finalidade do autocuidado deve ser encontrar a beleza, a bondade e a verdade em meio à nossa rotina, em meio à nossa vida, né? Se não for para isso, a gente se perde, né? Aí a gente Isso. vai para essa questão do egoísmo, da vaidade, e isso acaba Vaidade. secando, isso acaba se perdendo, não conduz Uhum. também para lugar algum. Isso. É isso mesmo, Ju. E aí, Ju, eu percebo assim, né? Existe todo um cuidado ali no tempo do namoro, né? Do noivado, e aí, assim, né? Tem todo um capricho ali, né? Uhum. E, de repente, depois que casa, é, já não tem mais tanto. E é muito interessante porque parece que existe até uma cultura assim, né, de casou, tipo, engordou um pouquinho, né, assim. E não é, não tem disso, É, né? Porque sim. assim, primeiro, óbvio, né, a vida ela fica mais calma, né, Uhum. de certo modo, né? Então existia aí toda uma correria ali, né? Uma função, né? Nessa fase de namoro, né? Trabalha, às vezes estuda e vai namorar. Então, assim, a vida é bastante mais agitada, assim. E depois que casa tende, assim, a acalmar um pouco, né? Relaxar. Então, diminui. E aí, às vezes, acontece esse relaxamento mesmo. E eu vejo, assim, na prática clínica, que isso às vezes se intensifica quando chega o filho, né? Na chegada ali do primeiro filho, que é um momento bastante delicado, sim, né? Assim, ainda mais quando é o primeiro, né? A gente não sabe nada, não sabe o que vai acontecer ali, como que vai ser, né? E aí você vai sendo tomada ali muitas vezes pela função, né, ali materna, a amamentação, né, e a privação do sono.
né? E aí esse autocuidado, ele vai ficando de lado, Uhum. né? Isso é uma coisa que eu tenho observado. E o que eu observo também, e aí eu queria até ouvir um pouquinho de você, é que isso se estende muitas vezes. Não é só aqueles primeiros 6 meses, a adaptação vai se estendendo. Às vezes a criança já está com 2 anos, 3 anos, e ainda assim, né, a mãe, né, a mulher, ela está ali ainda perdida nessa questão, Sim. né? Uhum. E aí entra aquela questão, Maga, de ter o hábito antes da maternidade, de ter o hábito antes do matrimônio, né? Então, as mulheres que eu observo, né, as mulheres que já têm esse hábito, né, que já têm uma noção de que isso é importante, de que elas precisam se cuidar, né, que há uma dignidade que precisa ser preservada, né? Então, é um hábito. Então, isso acaba, porque assim, quando o bebê nasce, a mãe se dedica totalmente, né? Porque aquele bebê depende totalmente daquela mãe. Então, é uma dedicação total, né? Sim, Mas conforme isso vai se ordenando, isso é mais no começo, né? Lúcia. Lúcia está dizendo que saiu da Ah, maternidade maquiada. Eu ai, também, tá, Lúcia? ai, que Aliás, eu vergonha, entrei e gente. saí. Olha, então nem falo, né? Nem mostro as minhas fotos. Terrível, terrível. Estava lá na mesa de parto, lá de cirurgia. Toda No rímel, maquiada. eu estava presente. Tava, tava. Que lindas, E lindas. em que parte disso que você está falando, Ju? É que já existia isso como um hábito, Então, a questão do fazia parte hábito da já rotina, fazia parte. sabe? E aí, o que que E acontece? Como já era um hábito antes, é mais fácil, conforme há um ordenamento, depois que o bebê nasce, começa a ordenar a rotina, porque o bebê ele vai ficar ali meio difícil nos primeiros 2 meses. A partir do terceiro mês, né, já é possível ter uma rotina, ele já tem os horários de dormir, de acordar, de fazer cocô, né? Já começa a ter é, uma rotinazinha, né? Então, a partir desse isso. momento, a mãe que já tinha antes, né, esse hábito, ela consegue aos poucos ir retomando e retornando, Uhum, né? Agora, a mulher que não tinha, que é o meu caso, tá? Eu não tinha esse cuidado antes, ela vê que há uma necessidade, porém ela não consegue encaixar, porque aquilo realmente fica muito difícil para ela lidar, né? tá. Então, a proposta do autocuidado é justamente não é dificultar, né? Não é Uhum. dificultar, não é complicar mais a rotina, não é trazer mais coisas. Você falar com uma mãe que não dorme à noite, que ela vai ter que se maquiar, que ela vai ter que. Ela vai falar assim: olha, não quero saber disso, não cabe na minha rotina. Isso não Eu cabe, só não quero cabe. dormir. Eu só quero dormir, exatamente. Mas justamente conseguir momentos de descanso é autocuidado. Então, Sim. é aí que precisa começar. Então, muitas pessoas às vezes têm dificuldade de começar essa rotina, sendo que antes não tinham o hábito, porque muitas vezes começa a pensar com passos muito grandes, que elas realmente não vão conseguir realizar. Então, é preciso começar com, como você diz, passos de bebezinho, né? Isso. Menor passo possível, como ordenar horários de sono, né? Gente, isso é Uhum. muito necessário, né? A privação de sono, né, Mago? Você comentou comigo na sua última gestação, isso foi algo Sim. que trouxe bastante comprometimento, né? A privação de Trouxe, sono trouxe. é muito complicado, né?
Fala. Fui dormir bem depois de 3 anos. E foi algo assim surreal, Uhum. né? Então, realmente, assim. Desestrutura totalmente, né? Então, E aí nós, a gente está falando, né, Ju, da mulher. Nós somos hormônio, né? Movidas por hormônio, né? Nós somos cíclicas, né? sim, E aí, no puerpério, essa questão hormonal, ela já tem por si só um agravamentozinho ali, até isso voltar para o lugar, né? Então, assim, é um processo ali que dura algum tempo, sim, né? E que às vezes, a depender de como é, né, esse pós-parto, né, a tendência às vezes é realmente se estender um pouco mais, uhum, né? A privação sim, de sono, por exemplo, altera tudo, sim, né? uhum. Altera tudo. E aí, assim, realmente, o que a gente consegue fazer, né? O que é possível. Então, como O começar, que é né? possível? Então, a rotina de autocuidado, a proposta, né, é encontrar a beleza, a bondade e a verdade, né? Mas muito mais do que isso, então, acaba sendo até abstrato. Ah, mas como assim, né? Como assim, né? Tá, no ordenamento, do seu dia, pensando que a nossa personalidade, ela se define pelas nossas ações. Então, a gente fala Uhum. muito dos temperamentos, né, Maga? A gente tem, inclusive, um Isso, livro sobre os temperamentos. E o temperamento é algo mais baixo, é uma estrutura mineral, é algo que é fixo em nós. Nós já nascemos com o nosso temperamento, nós vamos morrer com o nosso temperamento, né? Apesar de que ele vai sendo aperfeiçoado através da nossa personalidade, né? Mas a personalidade, ela está aí sendo desenvolvida, né? E ela é definida através das nossas ações, das nossas atitudes. Então, a proposta do autocuidado traz essa consciência e essa responsabilidade diante das nossas escolhas, das nossas ações, diante de cada circunstância da nossa vida, né? Então, sim. por exemplo, o que acontecia muito comigo na minha última gestação, eu me sentia incomodada de pedir ajuda, né? Porque eu falava assim, nossa, eu tenho 3 filhos, eu tenho que dar conta, né? Eu tenho que dar conta desses 3 filhos. Então, pensar que eu tinha que descansar, né? E tinha que pedir para alguém me ajudar com as outras crianças. Então, por exemplo, podia aproveitar o tempo do bebê dormindo, né? Eu não conseguia dormir. Por quê? Porque eu Uhum. ficava incomodada com o fato de que outras pessoas estavam cuidando das crianças e não eu, né? Sim. E chegou um ponto que eu adoeci mesmo, né? Eu tive uma série de infecções no pós-parto, né? E eu lembro de ir numa médica e ela falar assim para mim: você precisa dormir, você precisa dormir, entende? Sim. E, e aí eu comecei a entender, né, que realmente, olha, eu preciso tomar uma providência. Minha imunidade estava muito baixa, tinha a questão da amamentação, todos os meus filhos eram bezerros, mamavam muito, né? Graças a Deus tive muito leite, então não tinha essa dificuldade, mas eles mamavam muito, né? Então, assim, era uma questão nutricional até, né? E aí entra a má Sim. alimentação, né? Falta de sono, e eu adoeci, né? E aí, como é que começou o meu autocuidado? Quando eu procurei uma profissional, uma nutricionista, e comecei uma suplementação, né? E a Uhum. partir dessa suplementação, então veja, eu não conseguia mexer na minha alimentação. Pensar em mudar a minha alimentação veja, algo tão simples, era radical demais, porque era algo muito grande na minha cabeça para eu pensar. Então eu preferia fazer aquele basicão de sempre, né?
Então, ó, vamos começar com suplementos, então? Então, né, começou a trazer essa nova possibilidade. E eu realmente percebi uma mudança radical no meu corpo, no meu organismo, uma resposta Com mesmo, certeza. com mais energia, com mais disposição, né, com mais leveza, sabe? Porque meu corpo estava Uhum. doente. Então, o autocuidado ele começa com o que realmente é básico e com o que está diante de nós, com o que realmente é possível, né? Teve até uma paciente minha que me perguntou assim: ai, Ju, mas eu não consigo medir os extremos. Eh, e se eu, quando eu começar a pensar nisso, eu decidir, sei lá, pintar o cabelo ou fazer uma cirurgia no nariz, né? Você percebe? Porque às vezes tem essa Aham, impressão de que eu aham, preciso fazer mudanças muito radicais. sim, E sim. não é isso. São pequenas. É se dar conta que a todo momento nós estamos diante de escolhas, né? E eu posso escolher entre atitudes de autocuidado ou atitudes de estresse, por exemplo, ou atitudes que vão me prejudicar, né? Agora ou futuramente. Perfeito, perfeito. É isso mesmo, Ju. E às vezes, quando não. Às vezes não, né? Quando não está na rotina, quando isso já não era, né? Não fazia parte, quando não tinha esse olhar, requer uma decisão e um pouco de esforço e empenho para poder realizar, né? Uhum, E aí, assim, onde é que a gente vai buscar forças, exatamente. motivação, né? Para poder realizar, para poder olhar para isso? É onde entra essa questão do bem que você falou, né? Essa busca pelo bem, né? Isso vai fazer bem, obviamente, para mim, mas, sobretudo, né, para aqueles que estão ao meu redor, Sim, né, para a família, para os filhos, a qualidade de entrega, de realização das atividades, elas ficam infinitamente melhor, sim. Uhum, né, melhora muito a qualidade. Né? Então, uma coisa é, como você falou, assim, eu não tinha energia, né? Então, assim, imagine você com a demanda de 3 crianças, né? Como que você vai para a atividade do dia a dia? Se você está com carência nutricional, com falta de energia, com privação de sono, vai se arrastando, uhum, né? sim, Daí é onde entra muitas vezes a irritação, sim, né? Os descontroles emocionais, né? sim. As alterações de humor, né? E aí Então, assim, entra, às né, vezes, o problema atos de impulsivos, né? isso, né? Atos Problemas de impulsivos, às comunicação, vezes, é uma palavra mal colocada, então uma rispidez no modo de falar, sim, né? Uma rispidez no comportamento, na atitude, né? Então, assim, são essas coisinhas que vão ali interferindo na dinâmica familiar, né? E que a gente precisa estar atenta, né? sim. E uma coisa que é importante, Maga, né? Ah, como é que o outro não percebeu? Né? Por exemplo, no caso do esposo ou das pessoas que convivem. Veja, da mesma forma que nós estamos inseridos ali naquela dinâmica, né? Todo mundo faz parte do processo, né? E as pessoas não se dão conta do nosso adoecimento. Nós somos os únicos responsáveis, né? Isso. Então, você está trazendo essa questão dos ciclos, por exemplo, né? A mulher é responsável pelo seu ciclo. Conhecer, né? Então, por exemplo, ela acorda um pouco mais mal-humorada. Ela é responsável em entender que, de repente, pode estar chegando aí um tempo de TPM, por exemplo. Só ela consegue identificar isso, não é? E Sim, ela precisa é. identificar
né? E já tomar as providências, porque o marido não tem culpa que ela tá na TPM, né? O filho não tem culpa que ela tá na TPM. Então, ela precisa criar as estratégias e aí entra o autocuidado, né? Desse Uhum. autoconhecimento, né? Tomar as estratégias para não entrar em conflito desnecessário, entende? Então, a propósito do autocuidado é nos convidar para essa responsabilidade em relação às nossas atitudes, né? Nós não temos Sim. controle sobre a atitude do outro. Consigo lembrar também de uma outra situação, né? Hoje eu dou risada, tá, gente? Mas na época era muito dramático. Eu sou melancólica, então tudo é dramático, né, Maga? Sim, sim. Mas quando eu tava grávida do meu último filho, tava bem no fim da gestação, eu tava, gente, um barrigão assim, mas era uma coisa assim, cansativa, né? Pesada, né? E tinha o meu filho do meio, tinha o quê? Uns 2 aninhos na época, o Léo. E aí chegava na Ah, escolinha, eu consegui colocar ele na escola assim nos últimos meses da gestação, né? Porque assim, eu tava realmente muito exausta e aí eu consegui a vaga para ele na escolinha. E só que ele chegava da escolinha e tinha que tomar banho, porque chegava daquele jeito, brincava na areia, né? E aí eu não conseguia mais agachar para dar banho nele, porque ele era pequenininho, né? E aí eu aham. comentei com o meu esposo, eu falei assim, nossa, tá muito difícil, eu sinto muitas dores, eu tinha muitas dores pélvicas, né? Uhum. E eu não consigo mais dar banho nele, né? E eu comentei isso, mas olha só a falta de comunicação, né? E aí, o que que aconteceu? No dia seguinte que eu havia comentado, eu cheguei da escolinha na expectativa, meu esposo estava em casa nessa ocasião, na expectativa de que ele já chegasse com maior proatividade, né? Vem, dá para deixar que eu dou banho na criança, né? Gente, Sim. e nem se preocupou, nem lembrou do que eu tinha falado, né? Tava lá com a cabeça pensando em tantas outras coisas, né? E aí eu fui e dei banho na criança chorando, eu chorava de raiva, assim, sabe? E Isso depois, é tão comum, né, Ju? então como, e aí ele veio e falou: "Nossa, o que que tá acontecendo, né?" E aí eu falei: "Como assim o que tá acontecendo, né? Porque eu falei ontem que eu não tinha mais condições de dar banho, e você tá me vendo aqui dando banho na criança e não faz nada." Ele falou: "Mas era só você pedir que eu vinha dar banho, né? Exatamente, Era só falar assim: exatamente. meu bem, você pode dar banho no menino? Pronto, resolvido, né?" Pronto, exato, exato. E aí fica, né, essa coisa de centralizar tudo, né, Ju? Né? E isso a gente precisa cuidar, porque é uma inclinação muito do feminino, essa coisa de centralizar, né, achar que tudo realmente depende dela, né, da mulher, tudo depende de mim, né, se eu não fizer ninguém faz, né, e tem esse drama, inclusive, né, Sim, se eu não faço, ninguém faz, mas também, assim, não teve uma comunicação reta, porque assim, a comunicação com o sexo masculino, ela é reta, tem que não ser. tem, não dá, não precisa florear, é reta. É uma coisa objetiva, é uma coisa reta. É só pedir. A pessoa pede que eu faço. E aí, só pedir, muitas vezes, na maioria dos casos, não é pedir uma vez só, é pedir todos os dias, Todas as vezes, exatamente. né? É Sim, pedir sim, todos os dias, sim, né? Ai, hoje você dá o banho, hoje você sim, dá o banho, né? Essa é a dinâmica, sim. né? Então, assim, essa questão, eu ouvi, né, outro dia, assim, uma coisa muito importante, assim, uma paciente, ela falou assim, né, para ela trabalha fora, para ela o trabalhar fora já é algo muito por ela, assim, a realização, né, dela, profissional. Então, que isso basta.
né? Na visão dela, assim, não cabe mais outras coisas, porque ela já fica fora o dia todo. Então, assim, chegamos nisso porque existe uma culpa de ir para o salão. Eu Olha, marquei para fazer a sobrancelha e o cabelo. E aí eu acabei desmarcando, porque minha filha não dormiu no horário, e aí eu desmarquei. Então não fui, olha só. né? Então, assim, por uma culpa, que eu ia deixar a filha acordada e já trabalha a semana inteira. Então, assim, o trabalho já é algo muito, muito grande, né? Uhum. Então, assim, ter esse cuidado, né? E muito legal que você também coloca lá no e-book, né? Quando você traz lá a questão lá da teoria das janelas Quebrado. quebradas, né? Uhum. Isso. E aí assim, gente, eu não vou falar disso aqui não. Se vocês quiserem, vocês vão lá no perfil da Ju, baixa o e-book, é gratuito, né, Ju? Sim, gratuito. E leiam, porque tá muito, muito bom, assim. É um trabalho lindo que ela fez. E então, eu costumo dizer assim, né? A gente também vem de uma época, de algumas décadas, né, que investir nesse intelecto, né? Investe no intelecto, vamos estudar, 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 e às vezes investe aqui na cabeça e esquece do resto, né? Sim. Isso tem que tomar um cuidado gigante. Eu falo isso e falo para mim, inclusive, porque eu preciso tomar muito cuidado com isso, né? Porque não é chato sentar para estudar para mim, né? Então, assim, entre às vezes ir para academia e ficar aquela horinha ali estudando, Com né? certeza. Eu prefiro ficar estudando. E hoje, inclusive, eu fiz diferente. A paciente desmarcou e eu fui para academia naquele horário, né? Então, mas foi um esforço, tá? E é Uhum. disso que a gente está falando aqui, é um esforço, porque assim, a minha inclinação seria usar o horário para estudar, né? Mas eu não ia ter mais horário durante o dia para fazer a atividade física, não ia ter mais como, nenhum outro horário. E aí me surgiu essa oportunidade. Então hoje era um dia que eu não iria, Tá. né? Mas surgiu essa oportunidade. Então eu escolhi intencionalmente, né, com a minha inteligência. Falei, então vamos lá, né? E com esforço fui lá fazer, né? Então, isso é algo que a gente precisa, né, trabalhar e se atentar, né? Porque às vezes esse salão, por exemplo, que a pessoa não foi, se ela tivesse ido, talvez a volta ela teria mais qualidade de entrega, ela Uhum. estaria mais satisfeita, teria cortado o cabelo, feito a sobrancelha dela, entendeu? Aquele Sim. momentinho dela ali, né, se cuidando. E aí volta para os seus, né, para o esposo, para os filhos, já volta numa dinâmica diferente, Diferente, com né? certeza. E a teoria das janelas quebradas, né, para voltar nela aqui, eu costumo dizer assim que antes, às vezes, da gente abrir a boca, a nossa imagem ela chega primeiro, ela comunica primeiro, Uhum. né? Que tem tudo a ver com a teoria das janelas quebradas. Uhum. Né? É a imagem que chegou primeiro. O que eu comuniquei ali? O que eu quero comunicar? Eu fiz uma live aqui um tempo atrás com uma consultora de imagem. É uma das perguntas que elas fazem no trabalho delas, né, quando elas vão fazer a consultoria, uma das primeiras perguntas, né, mas você quer transmitir o quê, Ok. Sim. né? O que Uhum. você quer comunicar? E aí, com essa resposta, começa-se a desenhar o processo. E isso é muito importante, né, Maga? Você me fez lembrar agora de uma outra coisa também, da minha filha. Eu já falei até disso numa outra live, que de repente ela começou a usar só cabelo preso com coque. E aí eu brigava com ela, pelo amor de Deus, solta esse cabelo, porque não sei o quê, né? Tem até uma prima
próxima que falava assim: parece uma velha de 90 anos, solta esse cabelo, menina. Mas quem que ficava de coque o dia inteiro dentro de casa? É, Né? é Era isso. eu, É. né? E isso Então, eu também pode vivi falar. algo parecido, né? Eu queria que a minha filha colocasse vestido quando ela era pequena. E ela chorava, ela não queria colocar vestido de jeito nenhum. Sainha, vestidinho. Aquilo primeiro era uma frustração gigantesca. Toda vez que tinha que sair, tinha uma festa, alguma coisa, eu sabia que a gente ia ter um problema ali, ia ter um impasse. Até um dia que ela fez uma febre, no dia do evento, que a gente ia ter um aniversário. Ela fez uma febre, do nada. E E ali, bom, a gente contornou. Quando eu tirei o pé da coisa do vestido e coloquei outras possibilidades ali para ela, com ela, aquilo lá passou totalmente. Mas nesse dia eu me dei conta que quem não usava vestido era eu. Olha só. Eu não tinha o hábito do vestido, de uma saia, eu não tinha. Uhum, Então eu comecei a modificar o meu olhar para mim, uhum, né, para a comunicação dessa feminilidade, né? Como que eu poderia comunicar, né, sim. a feminilidade? Então, eu comecei a olhar mais atentamente no meu guarda-roupa, para as cores, se tinha estampa, se não tinha, né? Se tinha flor, né? Hoje eu uso flor, babado, mas eu não era esse tipo de pessoa, né? Então, assim, é muito interessante isso, né? Sim, E os filhos, as meninas, né? Elas estão muito próximas a nós e observam, sim. né? A O tempo educação, ela vem todo. muito pela observação, né, Ju? Madre Teresa de Calcutá, ela tem uma frase, né, que eu gosto muito e que ela diz o seguinte, né? Não se preocupe se teus filhos não te ouvem, porque eles te Uhum, veem. É isso. muito forte isso, né? É muito. É muito forte. Porque a gente, às vezes, se pega no fala, 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 fala. São Sim. discursos longos, às vezes, né, infindáveis, correções, né, a gente fica sempre falando a mesma coisa, repetindo, no outro dia tá do mesmo jeito, aí repete novamente, Uhum, mas é isso, como a gente age diante de determinadas situações, uhum. né, E como a aí gente a se gente começa a comporta, perceber, né, que os filhos estão nada mais, nada menos repetindo aquilo que nós mesmos fazemos, né? isso, Então, é o isso. que, né, acontece na nossa clínica também, né, Maga? É, Como é que eu vou conduzir o meu paciente, o meu cliente, né, se eu não, se o meu exemplo não precede o argumento? Né? é, Então, aquilo que a gente trabalha com o paciente, né, muitas vezes nos chama a atenção para aquilo que a gente precisa trabalhar em nós. isso. Às vezes a demanda que chega, né? Quando você pergunta primeiro, né, primeiro contato, primeiro encontro ali, né, o que que te trouxe? Às vezes você ouve e você fala assim, nossa, né? E aí a gente precisa se comprometer, né, Isso, em desenvolver essa dificuldade em nós para que a gente possa ajudar. isso, Sem isso mesmo. isso, não há ajuda. Não, não há, porque a gente não consegue levar, né, do ponto A para o ponto B ali, né, para um outro, não consegue. Não fica, não é consistente, né? Uma orientação por uma orientação, um conselho, como dizem, né? Ou pode cair na falácia de falar, não, mas isso tá tudo bem, qual é o problema disso? Me fez lembrar de um exemplo seu, né, Maga? Do arrumar a cama. Sim, né? Não, tem que Então, levantar, arrumar a cama.
Não, mas até hoje eu não arrumo a minha cama, né? A gente escutou isso de um profissional renomado, inclusive, né? Né? Tá, tô entendendo então algumas coisas. Né? E aí, né, Ju, eu fiquei pensando assim, o hábito, né, ele se constrói com persistência, né? Até que ele fique consistente, a gente precisa sempre trazer isso no pensamento e ação, né? Então, eu acredito que, assim, planejar um pouquinho a rotina, o dia a dia, às vezes a semana, né? E isso pode ajudar muito na construção de um novo hábito, né? Não dá para, assim, iniciar algo, né, assim, Sim, sem sem uma. pensar, né, sem um preparo Sim. mesmo, né, para É aquilo. como pensar numa receita. Você começa a fazer uma Uhum, receita na cozinha, mas você perfeito, não planejou, você não viu. Daí, no meio da receita, você percebe que um dos ingredientes que você precisava não tem. E aí? O que que perfeito. acontece? Né? É É. isso. O planejamento, né? Ele é necessário. E ele começa aqui na imaginação mesmo, né? Então, Uhum, uhum, entrei agora em contato com essa história de autocuidado, rotina, beleza, bondade, verdade, atitudes de autocuidado, né? Então, não é do dia para a noite que as coisas acontecem, né? A não ser que seja um sanguíneo, né? Que acabou a live e já tá fazendo um monte de coisas, e não consegue chegar no fim da semana. né? E ó, é autocuidado saber o próprio temperamento, né, Maga? Né? Com Isso certeza, é ajuda muito muito, necessário, ajuda muito, muito, né? muito. E aí, por exemplo, como boas melancólicas, no nosso caso, a imaginação, ela primeiro vai, né, pensando, pensando, antes de que a ação aconteça. Nosso mundo de pensamento é muito grande, né? E aí a gente precisa tomar cuidado para não ficar só no pensamento, Isso, né? isso. Lembrar que a personalidade, ela acontece, ela se desenvolve através das nossas ações, ações reais, né? Então, ficar só ali pensando, quantas pessoas a gente sabe que conhece muitas teorias, mas não aplicam na própria vida, né? É. Então, não é isso que a gente quer. Tanto que o e-book eu faço questão de trazer exemplos práticos. Uhum, Que a ideia é causar mesmo um movimento, é colocar a pessoa em ação, né? Fazer com que ela realmente comece a dar os primeiros passos, né? E cada pessoa vai desenvolver a sua rotina de autocuidado de acordo com a sua realidade, com a sua necessidade. E aí você falou assim, é, como que a pessoa, de onde a pessoa vai tirar motivação, né? E uma coisa que eu tenho observado é que a motivação ela vem a partir da necessidade, né? Por exemplo, no meu caso, eu fiquei doente, havia uma necessidade. Ou eu me cuidava, ou sei lá o que, que ia acontecer, né? Eu ia uhum, realmente cada vez ficar mais e mais doente, sem condições de cuidar daqueles que eu mais amava, sem condições de estar ali para aqueles que eu mais amo, né? Então, surgiu uma necessidade. Muitas vezes, né, esses primeiros passos de autocuidado, ele vai acontecer a partir dessa necessidade que salta aos olhos, né? E sim. isso é muito pessoal, isso é muito particular, né? Então, a gente traz alguns exemplos, mas é a pessoa que precisa parar e analisar a própria realidade, né? E entender, tá, onde eu preciso, né? Por onde eu preciso começar, né? Então, às vezes a pessoa não consegue fazer mudanças em si mesma, na própria aparência, mas ela começa a organizar a rotina, né? Nós temos Uhum, uma grande amiga que trabalha
com organização de rotina, maravilhosa Andressa, né? Andressa, Então, isso. começa a trabalhar a rotina, planejamento, ou começa a fazer uma organização alimentar, né? Uhum. Ou começa a melhorar a comunicação com as pessoas, a maneira de se comunicar. Ou começa a colocar em prática aquele projeto que estava engavetado há tanto tempo, né? Sim. Então, o autocuidado, ele é muito amplo, né? E é muito, ao mesmo tempo, muito particular, né? Autocuidado. Então, é algo mesmo particular, né? Só que a Uhum. gente não pode esquecer que a finalidade dele não é para nós, né? A finalidade é para os outros, é para que a gente possa amar e servir melhor aos nossos. Isso, Ju. É isso. E quando a gente entende isso, a motivação vem, Isso, né? Então, isso. assim, essa coisa de, né, a motivação, ai, esperar você acordar, ai, olha, estou motivada, né? Aquela coisa de filme, assim, né? Você levanta saltitante, alegre, feliz. Não, né? Nem Não, sempre é assim. Não sim. é por aí, né? Então, passa por este lugar. É realmente, né, para o outro, né? Para eu servir melhor, de fato, em tudo aquilo que eu faço, em tudo aquilo que a gente tem, né, de rotina, de trabalho, de família, de amigos, né? Uhum. Por esse caminho mesmo. E aí, veja, é, quando eu tenho esse autocuidado, esse serviço, ele de fato é genuíno. Eu não faço Uhum, para ter reconhecimento. Eu não faço por carência. Eu não faço, sim, entende? Para preencher um buraco. Eu faço porque de fato é um movimento natural. Quando eu tenho, eu realmente consigo oferecer. é, Né? É aquela coisa é. assim de que um amigo que precisa de ajuda, mas você não sabe exatamente como ajudar, e você fala, tá, eu não consigo te ajudar desse jeito, mas consigo te ajudar de outra forma, né? Por quê? Porque Uhum, você tem para oferecer, né? Então, quem tá sempre nesse processo de autocuidado, né? Nesse processo de análise pessoal mesmo, né? Onde eu preciso melhorar, né? E não é melhorar somente para mim, é melhorar para o outro, para que eu realmente possa exercer os meus papéis, os meus deveres, cumprir com os meus deveres e aproveitar os momentos, né, de lazer. Porque quem não tem uma prática de autocuidado, geralmente não aproveita nem os momentos de lazer. Porque geralmente os momentos de é. lazer se tornam meras distrações. Porque ele está tão envolvido nessa dinâmica do automático, de fazer as coisas por fazer, de qualquer jeito, sem responsabilidade, ele não age, ele reage, né? Uhum, E uhum, aí, nos momentos de lazer, no momento do ócio, né, no momento de descanso, ele não aproveita, porque ele fica perdido, ele não sabe exatamente o que fazer. Então, ele vai se distrair, né? Ele isso. continua vivendo no automático. E aí, ele não está mais ali com as pessoas que ama. Então, a mãe, por exemplo, que, que quer ter mais tempo para o filho, mas se ela está vivendo no automático, se ela não tem esse autocuidado, no tempo que ela tem, ela não vai aproveitar. Ela não vai conseguir, A porque cabeça vai estar em outro lugar. ela não está ali exatamente, Eu né? penso assim que vira tudo função, né, Ju? Cumprir coisas, né? Uhum, Função. Compro aqui, compro ali, compro lá, né? uhum. Então, assim, vira tudo função. E uma das coisas que a gente não falou, que acho que dá para a gente falar bem rapidinho, que já são 10 horas, acho que daqui a pouco Nossa,
Passou rápido. Saber dizer não também é autocuidado, né, Ju? Sim, com certeza. Né? Né? E aí entra a noção dos valores e princípios, Uhum, né? Quais são os meus valores, né? Quem sou eu? Quais são os meus limites, né? O que eu realmente posso, o que eu não posso, né? sim. Porque aquele que não sabe dizer não, Maga, é resultado do automático, de viver no automático. Aham, Ele é aquela história da Alice no País das Maravilhas, né? Quando ela encontra o gato, né? E ela fala, mas esse caminho vai me levar aonde? E o gato pergunta, mas aonde você quer chegar? Né? E ela, eu não sei. Ah, então qualquer caminho serve, né? isso. Então a pessoa não sabe dizer não. Por quê? Ah, qualquer caminho serve, então tudo bem. Só que depois ela se arrepende. Isso. É muito comum o arrependimento Ah, depois. não era bem esse caminho que eu queria, né? Ah, mas É, o que eu queria exatamente? Não sei, é. né? E às vezes, né, Ju, esse aprender a dizer não, às vezes começa até dizer não para si mesmo, né? Isso. Né? Vou dizer não para o outro, mas eu preciso aprender a dizer não para mim, muitas vezes, em primeiro Sim, lugar, sim, né? exatamente. Não ao docinho fora de hora, Isso, né? Não é, ao pão. Hoje meu marido me fez um favor, né? Tô tentando tirar o pão, ele compra um pão desse tamanho, bonito. às vezes chega quentinho ainda, Ai, que maldade isso. eu acho. E aí, Injusto. então a gente tem que falar não, né? Hoje, gente, hoje eu não resisti, tá? Mas amanhã vou estar mais forte no meu É nesse propósito. momento que a gente acessa a nossa inteligência, né, Ju? Sim. Que aí a gente direciona a nossa vontade. Oi, Gil, tudo bem? A gente direciona a nossa vontade para aquilo que Para o é bem. bem, para o bem, né? Então, esse é o processo, né? É viver, estar assim na vida com mais presença, né, Ju? Mais atento, né? Eu acho Sim. que é esse o caminho, assim. E entender, né, que às vezes a gente acha que não se cuidar é autocuidado. Então, aquela coisa Uhum, assim, ai, a louça tá toda para lavar. Ai, eu tô tão cansado, o dia foi estressante. Ai, deixa amanhã eu lavo, né? Sendo que você ia perder o quê? 10 minutos para lavar aquela louça, né? E aí você vai acordar no dia seguinte e vai se deparar com aquela cozinha cheia, né? Como é que você isso, vai começar esse dia? Né? Então, exatamente. o dizer não começa por aí. Dizer não o para a preguiça, né? Isso, Então, de cumprir, colocar os deveres. Olha, não, eu vou fazer isso daqui rapidamente e no dia seguinte o dia já começa diferente. Você já venceu o dia antes dele começar, é, né? é. E é um E novo dia, né, Ju? é um Senão você novo. começa o dia com o dia anterior ali, né? Aí o dia anterior não acabou, se arrastou para o dia Acabou. seguinte, né? Sim, sim. Então é se posicionar e fazer o que tem que ser feito, Hum. né? E para isso a gente precisa de fato se empenhar, né? Ter um empenho ali, né? Tem lá a Gil disse que vai fazer isso agora, vai lavar a louça. Né? Hoje eu tive ajuda aqui, alguém já lavou para mim a louça. Né? Gil, lava, tira uma foto bonita e marca a gente nos stories. Autocuidado. Ah, perfeito, gostei, Ju. Ju,
Tem mais alguma coisa? Eu fiquei de olho aqui, mas Eu não acho que a teve gente conseguiu nenhuma falar, pergunta. né? Ah, uma coisa que eu anotei que a gente não falou sobre o perfeccionismo, Ah, perfeito, verdade. né? Que eu acho que é importante dizer, né? É. Que muitas vezes a gente deixa de começar por um perfeccionismo, porque quer a circunstância perfeita, Uhum, né? uhum, E veja, não é assim que funciona. A gente tem que começar com o que a gente tem, né? Da forma que a gente tem. Comece com aquilo que é possível você fazer agora, né? E aí você vai isso. perceber que o autocuidado, ele são pequenas atitudes, são pequenas escolhas. E essas pequenas escolhas transformam, né? E vão fortalecendo, vão te deixando mais forte para se desafiar cada vez mais, né? É. Quando você mal se dá conta, você já está fazendo muito mais do que você imaginava, né? Então, E não importa trabalhando, se... né, um pouco da flexibilidade, né? Sim, uhum, sim. E ter esse olhar, né, de que a gente está falando do matrimônio, né, de que tem um outro comigo, né, tem Uhum, um outro junto comigo, né? Então, esse autocuidado ele precisa abranger, né? Ele precisa ter esse movimento, né? É lembrar que o outro é reflexo de mim. E muitas vezes, né, eu fiz a live com o Daniel ah, e ele trouxe, né, a questão da amizade. E ele falou assim, quando Jesus fala assim, amai os vossos inimigos, né? Quem que é o inimigo? Muitas vezes é aquela pessoa que está próxima de nós, né? Por quê? Porque ele é reflexo, muitas vezes, das nossas imperfeições. E muitas vezes a gente isso. quer repelir o outro, por quê? Porque o outro reflete aquilo que nós ainda não somos. Aquilo que nós deveríamos ser, mas nós não Então, somos, isso. né? E aí é mais fácil apontar o outro do que E isso trabalhar em si mesmo, né, Ju? é si mesmo. E aí o autocuidado ele traz essa proposta desse movimento, né? Uhum, De uhum, ser responsável, né, por si mesmo, né, pelas escolhas, como Viktor Frankl fala, né, que a circunstância ela não tem o poder, né, de me alterar. Eu sou o único responsável em como agir em cada circunstância, isso, né? Nenhuma circunstância tem o poder de tirar a nossa liberdade de agir. É é isso. isso. Ai, Ju, Ah, que maravilhoso. delícia! Se eu pudesse, eu ficava aqui conversando com você até duas Eu horas da também, manhã. eu também. Fazer live infinita, ia ser uma delícia. Aí a gente chamava, gente, ia ser muito bom. Ju, obrigada pela disponibilidade, que eu sei que aí para você é super apertada, então obrigada de você ter vindo, né, falar um pouquinho. Recomendo que vocês vão lá no perfil da Ju, baixe o e-book dela, tá lindo, cheio de conteúdo bom, de dicas, de exercícios práticos mesmo, né, para a gente trazer para a nossa rotina. Eu encaminhei para algumas pacientes, elas gostaram, algumas até se movimentaram depois de ter lido, me deram feedback. Então, Ju, tá atingindo o objetivo, pode acreditar, Que bom, né? Mari. Muito obrigada, viu? Muito E eu que obrigada agradeço. mesmo. Um grande Obrigada a todo beijo. mundo que veio, né, que participou aqui com a Sim, gente, obrigada, né? E até a próxima, então, Ju. um Um beijão. beijo, Fica com querida, fica com Deus. Deus. Até mais.